Oi, gente, bom dia! O Sempre Bem de hoje é dedicado à saúde digestiva. Saiba quais são as principais causas da má digestão e os benefícios dos probióticos. A gente vai falar também sobre dicas de cuidados para a beleza masculina, tudo para você fazer em casa. Pode chegar que o Sempre Bem já começou. Ontem, dia 29 de maio, foi o Dia Mundial da Saúde Digestiva. Por isso, o Sempre Bem de hoje começa falando sobre o que fazer para ter uma digestão mais saudável. E a gente está recebendo aqui a Grace Bezerra, que é nutricionista, e o Alberto Machado, que é especialista em endoscopia digestiva. Bom dia, gente. Bom dia. Quais são as causas da má digestão? A má digestão a gente pode atribuir a várias causas, né? Principalmente alimentação, alguma intolerância alimentar, ou até mesmo doenças, né? Desconforto abdominal depois das alimentações, até mesmo dor abdominal, empachamento, isso aí que a gente define como, no termo médico, como má digestão, que é a dispepsia. Então vamos dar uma olhadinha agora nos principais sintomas e aí a gente fala um pouquinho deles, tá? Vamos lá. Aí que você falou, né, Alberto? Dor no abdômen. Exatamente, do abdominal, geralmente na parte superior, né, que a gente chama de epigástrico, que é essa região mais superior do abdômen. Febre? Chega a dar febre, má digestão? Não sabia. A febre já é um sinal de alarme, né? Então precisa sempre ser investigado para descobrir a causa da febre, que às vezes pode ser até uma causa de câncer, né? Então não é um sintoma que a gente costuma ver no dia a dia da má digestão. Tá. Dor de cabeça? A dor de cabeça ela pode ser presente também, principalmente na sensibilidade ao glúten, alguma intolerância alimentar. Não é uma causa direta, né, de cefaleia, né, que é a dor de cabeça, mas ela pode ser uma consequência. Vale lembrar que algumas doenças, né, como a enxaqueca, né, que é muito conhecida principalmente das mulheres, ela pode ser desencadeada por um alimento, por exemplo, café, chocolate. E o que pode acontecer com relação à dor de cabeça, porque as células que elas se comunicam com as células do intestino, com as células do cérebro, eles estão em desequilíbrio, né? Então, como veio a dor abdominal é porque eu tive a má digestão. Então, já está tudo desequilibrado. Aí veio febre. Se vier febre é porque realmente já é um sintoma muito sério que tem que investigar, porque não é uma má digestão comum de se ter no dia a dia, né? Que são gases, enfim, o que a gente falou. Mas a dor de cabeça é isso. Tá tudo desequilibrado. Eu não tô conseguindo digerir direito. Eu tô com abaulamento, que é meu estômago maior, minha barriga maior. Gases, né? Tô muito inchada e aí a resposta pro meu cérebro não vai, então sempre sinto dor. E aí a dor de cabeça sempre é um sinal, em qualquer canto que seja, é um sinal que tem algo de errado. E aí náuseas e vômitos segue essa lógica. Exatamente. Também, né? Então, como eu não estou dando sinal nenhum, eu começo a passar mal, e aí acabo que vomito, e isso já chega também a ser muito sério. Sensação de saciedade. A sensação de saciedade, na verdade, na má digestão, acontece porque você come muitas comidas gordurosas, ou como a gente falou, chocolates, apimentados, e aí você se sente empachado, né? Todos os sintomas de má digestão mesmo. Mas vale lembrar aí também a saciedade precoce, né? Que é a sensação que o paciente nas mínimas refeições, então pequena quantidade ele já sente como se tivesse comido além do que ele planejava, né? Então isso aí que a gente chama de saciedade precoce está muito relacionado à má digestão. Sim. E a diarreia? O seu intestino, o seu estômago, depois vai para o intestino, ele não consegue receptar. Os receptores deles não estão para aquele alimento. Ele vai irritar mais a minha mucosa e irritando mais a gente pode ter uma diarreia, né? Com certeza. E vale lembrar também as intolerâncias, né? A lactose, né? Que quando a gente não consegue quebrar esse açúcar, né? Que chama lactose, que está presente no leite, que algumas pessoas desenvolvem essa intolerância, então esse açúcar chega no intestino, ele acaba causando irritação, o intestino não consegue absorver e isso promove a diarreia. Sim. E hoje em dia a gente vê cada vez mais nessas intolerâncias. Eu não sei se elas estão sendo mais faladas ou se elas estão acontecendo de maneira mais recorrente. Elas estão acontecendo de uma maneira mais recorrente, como o mundo está trazendo a gente para movimentos diferentes. Comer rápido é uma das coisas que causa má digestão. Entra ar. E é só porque você ou come rápido demais ou bebeu rápido demais e dificultou. A gente vai ver agora algumas dicas para uma boa digestão. Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho. Aí, ó, justamente, trate a intolerância à lactose. A gente precisa primeiro diagnosticar, depois tirar
esse alimento que tem lactose, que é esse açúcar do leite, substituir para o sem lactase, de preferência, e obviamente que em uma festa ou aniversário que você não vai se privar, né, de fazer a alimentação que tem lá disponível, e aí sim você pode fazer o uso da lactase, que é a enzima artificial, que é uma cápsula ou mastigável que a gente pode ingerir, e aí sim está apto a fazer as refeições com lactose, né, que é o açúcar do leite. Diminuir a cafeína e os refrigerantes. O refrigerante é rico em açúcar, né? Então já por aí já não faz bem para a saúde e tem bastante gás. Então estende a barriga, causa a má digestão. E a cafeína é muito importante lembrar em pacientes que têm doença do refluxo, né? Que é o conteúdo que está no estômago, acaba voltando pro esôfago, e o café piora muito e aumenta a probabilidade de refluxo. Incluir fibras na alimentação. Sim, fibra sempre, porque vai ajudar, inclusive, ele se sentir mais saciado, comer menos, e vai ajudar nessa digestão. As fibras, elas não são digeridas, elas ajudam na motilidade do intestino. Investir em exercícios físicos também, né? Sim, demais. Não sou educadora física, mas a gente sabe demais que eles vão ajudar na motilidade também. Se o intestino está meio paradão, né, então está dificultando também ali a absorção e facilitando a má digestão, a atividade física, o caminhar, né, até pela casa, já vai ajudar nessa motilidade. Sim. E retardar a má digestão. Não demorar para ir ao banheiro. Existe reflexo, né, gastropólico, né, gastro, estômago, cólico, intestino, que principalmente depois que a gente se alimenta, a gente tende, né, por natureza, a ter uma tendência de ir evacuar. Se a gente começa a bloquear esse reflexo, o corpo também vai se adaptando. Isso pode levar até uma constipação, né, que é a prisão de ventre, que o pessoal chama. Sim. Manter uma dieta saudável e equilibrada. Você precisa dar uma equilibrada entre os macronutrientes, carboidratos, proteínas, lipídios e os micros, vitaminas e minerais. Você equilibrando, você consegue manter. Evitar refeições tardias, né? Aquela coisa, comer e dormir, né? Isso, porque se você comer e for dormir, vai tudo pro intestino todo. A sua mente vai estar focada em digerir aqueles alimentos. Ou seja, você não vai descansar. Você não vai descansar, não vai reparar, não vai digerir direito, não vai perder peso, não vai ganhar massa muscular. Tudo que você precisa fazer durante o sono, e vai ter um sono picado. Você não vai conseguir dormir a noite toda. E aí não digere direito e não dorme direito. Sim. Não comer em excesso. A gente tem que evitar fazer refeições que a gente chama de copiosas, né, que são grande quantidade. Então o ideal é tentar fracionar as refeições para que nessas pequenas quantidades o corpo consiga digerir melhor o alimento e conseguir absorver melhor esse alimento. Sim. Bom, já que a gente está falando de alimentação saudável, vamos ver aqui alguns alimentos que ajudam na digestão. Fala um pouquinho aí pra gente, Grace. Eu já vi aqui um suco fantástico de gengibre com abacaxi. São super digestivos, né? Eles têm enzimas digestivas. Então, o gengibre e abacaxi são, assim, dicas de ouro, né? Os dois são muito fantásticos. Banana em jejum, ela é maravilhosa para equilibrar a microbiota intestinal, para equilibrar o intestino, e você inclusive passar aí ao banheiro com mais frequência, assim como o mamão. O mamão, ele vai ter isso durante o dia todo, né? O mamão também é o queridinho de quando você tá com má digestão, tá com prisão de ventre, né? Beber água, inclusive, é muito importante, né? Acho que a água deveria estar aí, assim, toda. A água, na verdade, é o principal. Agora, a água não adianta se a gente não tiver esse equilíbrio aqui. Sim. Porque só água, e eu não faço atividade física, e eu não como bem, aí a pessoa diz, eu bebo 3 litros de água. Eu digo, certo. E o resto? Aí o azeite vai ser, né, ele previne contra a azia, assim como o gengibre também. Então é uma gordura boa, né, para as pessoas que têm o costume de, eu gosto de comer a gordura. Então, comer a gordura é a principal causa da má digestão. Coloca azeite, que vai se sentir mais saciado, e ele vai ter nele propriedades que vão ajudar tanto na azia como vai facilitar na digestão. Vocês falaram um pouquinho, mas qual que é a diferença entre azia, refluxo e má digestão? Em termos médicos, a azia é um desconforto ou dor nessa região superior do abdômen. O refluxo é um retorno do conteúdo que está no estômago para o esôfago. Isso é a definição de refluxo. Ele pode ter sintomas ou não, e ele pode ser uma doença ou não, né? Que a gente, quando ele parte para uma doença, a gente chama de doença do refluxo gastroesofágico. Então a má digestão é essa dificuldade em digerir, que os pacientes referem como um empachamento, uma distensão abdominal, dor, desconforto nessa região, né? Que isso pode ser, como a gente já falou, intolerância alimentar, propriamente da refeição, da dieta, né? Dieta rica em gorduras, refrigerante,
condimentos e também pode ser até inclusive uma doença. Sim. E a gente foi às ruas para ver aí algumas dúvidas que as pessoas têm. Então vamos lá para a primeira pergunta. Eu devo mudar minha alimentação se eu descobrir uma intolerância alimentar? E aí, Grace? Então, sim, você precisa procurar um médico, entender que intolerância é essa, o que está causando, intolerância a quê? A lactose, ao glúten, a algum alimento específico, e assim procurar um nutricionista e ver quais alimentos devem ser ingeridos e quais alimentos devem ser retirados. Ok, vamos para a próxima então. Eu gostaria de saber como perceber a intolerância alimentar em criança. E aí, doutor? Em relação à criança é sempre um desafio, né? Porque às vezes, dependendo da idade, ela não consegue se expressar muito bem, né? Mas crianças com idade muito jovem, geralmente eles podem ter diarreia, dor abdominal, né? Choro mais fácil, pode ter uma dificuldade em ganhar peso. Então é muito importante o pediatra ficar sempre acompanhando e perceber alguma intolerância de forma precoce para poder fazer o tratamento adequado. E não é frescura, né? Não, nem um pingo. Vamos para a próxima. Como sei se tenho infecção H. pylori? Então, a infecção por H. pylori, ela pode ser assintomática na maioria das vezes. Então, como é que você pode suspeitar? Pode aparecer dor abdominal, esses sintomas que a gente falou, de má digestão. E como diagnosticar? Tem formas não invasivas, que pode ser até por um teste respiratório, mas que é pouco difundido. E métodos invasivos, que no caso é a endoscopia, que a gente pode fazer um teste da urease, né, que faz no próprio momento da endoscopia, ou mesmo uma biópsia do estômago. E aí sim a gente consegue detectar a bactéria. Próxima pergunta. Toda parasitose intestinal causa diarreia? Então, a parasitose intestinal ela pode causar diarreia sim, mas não sempre, nem sempre. Outros sintomas que a gente tem que observar é dor abdominal, distensão abdominal, pode levar até anemia, mas de forma geral ela pode, mas nem sempre causa diarreia. Vamos então agora para a última pergunta. Quais os cuidados com a alimentação são importantes? E aí, Grace? Então, os cuidados vão ser ter hábitos saudáveis, ter equilíbrio, né? Então, você comer bem, você saber comer porções adequadas, pequenas de cada macronutriente, que são os carboidratos, proteínas, lipídios que são ofertados durante o dia, os pães, os açúcares, né? Você dá uma evitada, porque eles vão dar uma irritabilidade maior, fazer atividade física, ter um sono regulado. Para isso tudo, você se alimentando bem, você consegue ter esse sono bem durante a noite e assim começar o dia bem e manter a alimentação equilibrada de vitaminas, minerais, frutas, verduras. Então, ter um equilíbrio na alimentação, você vai conseguir equilibrar o resto do seu dia todo. E a atividade física também é importante, né? Ela é primordial. A Pague Menos acredita que a prática de atividade física é fundamental para garantir uma vida saudável e feliz. Por isso, ela se tornou a patrocinadora oficial da Seleção Brasileira de Futebol, já que promove a saúde dos brasileiros há 40 anos. E olha, se você quiser saber mais sobre como manter o bom funcionamento da digestão, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e acessar uma matéria do portal do Sempre Bem, que explica como as fibras ajudam no trânsito intestinal e como o estresse é prejudicial para a saúde digestiva. Lá no portal tem muito mais dicas de saúde, então não deixe de conferir. Oi, gente! A Pague Menos não para de crescer e de multiplicar suas lojas por todo o Brasil, levando um modelo inovador de hub de saúde. Esse conceito oferece vários serviços farmacêuticos com nível elevado de qualidade, segurança e, claro, muita economia para o seu bolso. E seguindo com o nosso ciclo de expansão, foram inauguradas lojas em Catolé do Rocha, na Paraíba, em Teresina, no Piauí, Limoeiro do Norte, no Ceará, e em Guarulhos, em São Paulo. Quando uma loja da Pague Menos é aberta, toda a região é impactada com vários serviços que são oferecidos para levar mais cuidado, saúde e bem-estar para toda a família.
Isso acontece por causa dos consultórios Clínica e Farma, um dos pilares do Hub de Saúde. Nele, os clientes podem realizar testes de Covid-19, ter o acompanhamento de um farmacêutico em patologias como diabetes e hipertensão e ainda, olha, oferece auxílio para quem quer perder peso e parar de fumar. Bom, né? Realiza também, ó, aferição de pressão arterial, testes de glicose e colesterol, além de tirar, claro, dúvidas sobre medicamentos, entre muitos outros serviços. O aniversário de 40 anos é da Pague Menos, mas o presente é todo nosso, porque a expansão de novas lojas representa mais saúde e cuidado para todos os brasileiros. E isso não para por aí não, viu? Pague Menos, 40 anos. Amor, esse é o melhor remédio. Bom, já que o nosso papo aqui no Sempre Bem hoje é sobre como ter uma digestão saudável, eu tenho uma pergunta para você. Você sabe o que são os probióticos e os prebióticos? Quais são os benefícios de cada um? É disso que a gente vai falar agora com a Grace. Grace, explica pra gente qual que é a diferença. Apesar dos nomes serem parecidos, eles são bem diferentes, né? Porque eles se complementam, né? Um vive em função do outro. Os probióticos, eles são micro-organismos que vão habitar a nossa microbiota intestinal. Daqui o nosso intestino, então eles vão ser habitantes. E aí os prebióticos são os alimentos dos probióticos, né? São os alimentos dos micro-organismos. E a gente encontra os probióticos e os prebióticos em muitos alimentos, né? Sim, sim. Então vamos ver aqui quais são os principais, Grace. Aí eu queria que você falasse pra gente um pouquinho. Aí, ó. Probióticos. Pronto, os probióticos, né? Que são os micro-organismos vivos que habitam em nós, mas muitas vezes tem os micro-organismos do bem e os micro-organismos do mal. Os do mal estão prevalentes por conta de estresse. Estresse é uma coisa que acaba com a nossa microbiota intestinal. Então, os micro-organismos do bem vão ficando em menor quantidade e prevalecendo os do mal. Então, eu preciso dar alimentos e outras substâncias que acabam aumentando essa quantidade, fazendo com que a gente fique com o nosso intestino equilibrado. Os probióticos, chucrute, coalhada, iogurte, kefir, kimchi, kombucha, leite fermentado, miso, molho shoyu, com uma atenção. Por que eles? Porque eles são fermentados. Tudo que é fermentado, quem é que está fermentando? São os micro-organismos. Então, esses micro-organismos é que a gente está consumindo, está indo formar a nossa microbiota intestinal, né? Grace, qual o melhor? Kefir, kombucha, eu acredito que são os ideais, porque vai ter uma quantidade muito grande de probiótico neles, né? E os outros, Grace, iogurte, a gente vai encontrar, principalmente naqueles fermentados que a gente conhece, né? O molho shoyu tem que ter um pouco de cuidado, porque ele vai ter outras coisas que não são sódio, legais, né? Sódio, glutamato. Já existe sem, mas já é mais difícil de encontrar. Então, eu optaria pelos mais fáceis de encontrar, leite fermentado e iogurte. E maior quantidade não tô legal, minha microbiota intestinal não tá bem, kefir e kombucha. Aqui os prebióticos. Fiz aqui minha lição de casa com os probióticos, tá colonizado, os micro-organismos do mal estão indo embora, eu estou bem, mas para alimentar, para eles se manterem lá, né, para não ter que ficar toda hora tendo os sinais e sintomas de uma microbiota intestinal ruim, prebióticos, que aí são alimentos, geralmente, que não são absorvidos por nós. Na maioria das vezes, o componente prebiótico não é absorvido. Ele vai lá, ser alimento para os probióticos, fazer a função dele e pronto. Né? Ele não vai ter outra função para a gente, para o nosso organismo. São as algas marinhas, os componentes que eu tenho no alho poró, aspargo, aveia, demais, dica de ouro, aveia, porque ela é fácil de encontrar, o preço acessível, porque tem vários tipos de aveia. Então, ela é uma fibra. Então, assim, a gente fala muito de prebióticos e fibra, né? Banana verde, a banana verde, inclusive, não tem 0 caloria. Então, para as pessoas que têm medo, ela é um rico alimento, aveia e banana verde. Batata yacon, cacau, cebola, a casca da cebola. Bota ali, faz uma farofinha com casca da cebola, é ideal. Cevada, dente de leão, aí você faz um chá de dente de leão, isso vai ser incrível. Farelo de trigo, maçã, casca da maçã, raiz de chicória, semente de linhaça, aí entra chia e vai por aí. As fibras, elas têm essa função prebiótica, elas vão ajudar a alimentar os probióticos. Sim. Vamos ver agora quais são os principais benefícios. Eu sei que você falou um pouquinho, mas vamos especificar mais aqui os benefícios dos probióticos. Então, né, ele vai reduzir a absorção do colesterol e a glicose. Por quê? Porque é uma fibra. Então, assim, aí eu vou para a questão dos prebióticos junto com os probióticos, né? Então, essa questão de reduzir essa parte do colesterol e da glicose, ela é importantíssima. Fortalece o sistema imunológico. O sistema imunológico vem do intestino.
Então, se o intestino não tá legal, você começa a sentir mole, você começa a pegar resfriados. E o intestino é nosso segundo cérebro, nosso segundo coração, foco nele. Controla as espinhas e acne, porque é de lá. Se estiver comendo muita gordura, muito chocolate que não seja mais amargo, que é gordura, então vai vir para a pele, vai externar na pele e geralmente no rosto, né, em forma de acne. Diminui os riscos de gastroenterites, né? Então eu vou ter menos a diarreia ou constipação. Previne o combate de problemas intestinais. Às vezes a pessoa tem síndrome de intestino irritado. Então ter uma síndrome de intestino irritado já é uma condição dela. E ela ainda tá com o intestino ruim porque tá em desequilíbrio os probióticos e os prebióticos dela, então ela precisa ser mais atenta e ter mais cuidado. Controla reações alérgicas, então as alergias, até tópicas mesmo, de coceira e tudo, vem muito do intestino. Às vezes você não sabe, você vai em médicos e tudo, vê, e o médico não se atentou que pode ser alguma coisa que você tá comendo, e às vezes é uma coisa básica, uma fruta, mas você não deu legal. Aí tem as alergias. Aumenta a tolerância à lactose. Então, se ele tiver ok, é o que eu falei, a lactase, a lactase ela pode existir ainda ali. Mas se meu intestino estiver ruim, aí que a produção ela vai ficar menos eficaz, então ele vai controlar. Meu intestino equilibrado eu controlo. Melhora dos sintomas de depressão e ansiedade. Então, tem o sistema que vai, as células do intestino que se conectam às células do cérebro. Então, meu intestino tá ruim, eu começo a ficar mais ansiosa. Eu disse, mas eu tô ansiosa por quê? Eu tô meio depressiva por quê? Meu intestino não tá legal. Eu não tô bem, eu tô comendo porcaria, mas tô indo ao banheiro, mas o intestino não está bem. Reduz a pressão arterial, previne infecções genitais femininas. Isso é demais, né? A pessoa tá com candidíase ou com infecção urinária, reduz demais quando você passa a comer alimentos ou tomar probióticos e manter a sua microbiota intestinal boa, você mantém a sua microbiota também da parte feminina também, ok. É isso, probiótico é vida, né? É vida. Agora eu quero falar um pouquinho mais de digestão, falar aqui com o Dr. Alberto, que eu queria te perguntar, Alberto, o que é a constipação intestinal e como é que os probióticos eles podem ajudar? Não existe uma definição universal para constipação, mas é basicamente a dificuldade para ir ao banheiro, então o tempo entre as evacuações mais prolongado, um tempo maior de permanência no toalete, fezes mais ressecadas, enfim, são todos esses sintomas. E obviamente que a microbiota tem um papel importante, né, os probióticos, tanto na produção desse bolo fecal, como no estímulo ao intestino para a gente conseguir evacuar. Cris, a gente falou dos alimentos que são ricos em probióticos, mas a gente também pode encontrar os probióticos de forma industrializada e manipulada também, né? Sim, inclusive a gente vai ter uma maior quantidade e uma assertividade maior quando a gente recorre a esses tipos de manipulados. Os que a gente encontra na indústria vale para geral mesmo, para você realmente recompor a sua microbiota intestinal. Então, independente do que você tenha. E os manipulados você consegue ser mais específico para a intolerância que você possa ter. Inclusive, a gente vai assistir agora um vídeo sobre probióticos manipulados com a Cris Campos. Roda aí. Oi, gente, eu tô aqui na farmácia de manipulação da Pague Menos com a Camila, que é nutricionista e vai explicar melhor pra gente como é que funcionam os manipulados, não é isso, Camila? Exatamente. É um medicamento completamente individualizado, né? Bom, como é que funciona isso? Vai depender muito da individualidade bioquímica de cada paciente, do quadro clínico de cada um. Então não dá pra gente utilizar as mesmas cepas, das mesmas combinações pra qualquer um, tá? Vai depender de cada caso. Quais são os benefícios dos medicamentos manipulados? É importante porque a gente consegue regular os casos de cada um. Às vezes a gente não consegue só pela alimentação e a gente precisa realmente de coadjuvantes para cuidar de cada um, do caso de cada um, do quadro clínico de cada um. Então é importante a gente entrar com esse tipo de medicamento. Os probióticos manipulados, eles são indicados para quem? Pacientes que têm deficiências nutricionais, enzimas digestivas, pacientes que estão em uso de medicamentos que diminuem, outras condições clínicas mesmo, nosso metabolismo, nosso processo de detoxificação, então entra em diversos casos. Crianças também podem consumir? Com certeza. E é importante, falando em crianças, da gente falar das apresentações, né? Porque existem várias apresentações dos manipulados. Quais são elas? Nós temos diversas formas de apresentações, em sachês que podem ser com sabor e sem sabor, então vai depender realmente de cada paciente. Nós temos cápsulas que podem ser veganas, que podem ser gelatinosas, que podem ser incolores. Então tem uma diversidade de formas realmente de manipular. É isso, né? Obrigada, Camila. Olha, gente, os probióticos são sempre muito bem-vindos e os manipulados são super seguros.
Olha, e já que a gente está falando de produtos de manipulação, aproveite para solicitar a sua fórmula na farmácia de manipulação Pague Menos. São produtos com as melhores matérias-primas para criar fórmulas manipuladas, dermocosméticos, protetores solares, suplementos esportivos e muito mais. Tudo feito para você, que é único. E ela entrega para todo o Brasil. E agora tá na hora do Beleza Express. Roda aí. Oiê, gente, meu nome é Lívia Benício, sou digital influencer e hoje eu vou dar dicas pra vocês de como evitar ter lábios ressecados. Então, a minha primeira dica é: beba bastante água. É fundamental, se você quiser ter lábios mais hidratados, você beber bastante água. Uma dica boa pra quem quiser beber mais água é: tenham sempre uma garrafinha de água perto de vocês. Isso facilita muito, me ajuda muito. Eu sempre ando com minha garrafinha pra todos os lugares possíveis, isso me ajuda demais. A minha segunda dica é: faça uma esfoliação labial uma vez por semana. Isso vai ajudar muito na hora de hidratar os lábios. Esse processo é muito importante. Você pode utilizar um esfoliante labial da sua preferência que dá super certo. Acabei de passar e, gente, ele é maravilhoso. Além dele hidratar os seus lábios, proteger, ele ainda deixa esse glow incrível. Você passa ele 30 minutos antes de ir pro sol e dá super certo. Nossa, eu amo demais. Então, gente, essas foram as minhas dicas de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Olha, e se você gostou dessas dicas, é só você apontar a câmera do seu celular pro QR Code que está aparecendo aqui na tela, para você ter acesso a uma seleção incrível de produtos para os lábios. E eu, inclusive, quero dar uma dica, que é esse gloss com ácido hialurônico que eu mandei manipular nas farmácias de manipulação da Pague Menos. Ou seja, além dele dar aquele glow nos lábios, o ácido hialurônico ele ajuda a reduzir os vincos dos lábios, porque mantém eles super hidratados. É muito bom, viu? Olha, e agora eu quero trazer para vocês um recado de Enterogermina, que é o probiótico que equilibra, restaura a flora intestinal e fortalece a defesa. Enterogermina é um probiótico especial porque possui formato de flaconete, pronto para o uso. É fácil de tomar e não precisa de água. Além disso, é seguro para ser consumido por toda a família, desde o nascimento até a vida adulta. Enterogermina tem como propósito contribuir também com a diminuição da mortalidade infantil por diarreia aguda. É um grande problema no Brasil, impactando em média 3 crianças por dia. Por isso, Enterogermina lança uma campanha inédita. Você compra, Enterogermina doa. Parte das vendas de Enterogermina na rede Pague Menos nos meses de março, abril e maio será direcionada a promover a saúde das crianças por meio de fornecimento de água para o consumo seguro em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, município com a maior taxa de mortalidade infantil por diarreia do Brasil. E amanhã, gente, dia 31 de maio é o último dia da campanha, então corre que ainda dá tempo de ajudar. Parte de todas as vendas de Enterogermina nas lojas Pague Menos serão doadas para essa causa. E é fácil, ao comprar um produto de Enterogermina nas lojas Pague Menos, será feita automaticamente a doação de parte das vendas. Não é necessário cadastro por parte do consumidor. Você compra, Enterogermina doa. Junte-se a essa luta contra a mortalidade infantil por diarreia aguda. Oi, gente! Nesse mês de maio estamos celebrando os 40 anos da Pague Menos. E nada melhor do que conferir agora o quadro De Repente 40. No episódio de hoje, eu conversei com a médica Thaís Moreno. Vamos descobrir o que ela está achando de fazer 40 anos nesse ano e como isso afeta questões ligadas à saúde, beleza e qualidade de vida. Então vamos lá? Eu sou Thaís Moreno e no dia 12 de dezembro de 2021 eu completo 40 anos. Thaís, como é chegar aos 40 anos? Qual que é a sensação? A sensação é de plenitude, é de estar completa, de estar na melhor fase da vida. Tá bem, tá feliz, com a família, profissionalmente, é essa a sensação. E em relação à saúde, como é que você se cuida? Fazer atividade física todos os dias. Ter uma alimentação o mais equilibrada possível. Então a gente tem criança pequena em casa, acaba usando muito fruta, verdura. Beber bastante água enquanto eu estou amamentando. Todos os dias eu medito pelo menos 5 a 10 minutos. À noite eu leio um bom livro. E com isso eu acho que eu conseguindo manter o meu dia nesse ritmo,
a gente tem um conceito bom de saúde. Você falou aí sobre os seus cuidados com a saúde. Você acha que de alguma forma isso acaba refletindo nas pessoas que estão perto de você, na sua família? E isso também é uma forma de dizer para elas que você as ama? Sem dúvida, você se cuidar, você cuida da sua família também. E você faz com que as pessoas percebam a importância desses hábitos. Você vê que quando a família ela compartilha de hábitos saudáveis, compartilha de bons hábitos, aquilo ali contamina as pessoas em volta. Como que é a sua relação com a beleza? Você acha que isso mudou durante a pandemia? Olha, todo mundo que me conhece fala assim, Thaís, eu não sei como você tem tempo para isso. Tempo você faz a gestão dele. Você pode ter tempo para tudo, inclusive faz parte do seu tempo ter tempo para você mesma. Então todo mundo tem que organizar. Nós somos em primeiro lugar. Você não pode colocar nada na sua agenda antes de se presentear, de se cuidar. E por isso, todos os dias, isso é a minha rotina. O que é viver plenamente? Viver plenamente é ser feliz, é ter um amor das pessoas que eu amo, amar muito em retribuição, cuidar de mim, viver minha vida profissional feliz. E viajar bastante quando acabar essa pandemia, quando a gente puder. E é isso, e aceitar as coisas que não acontecem da forma que eu desejo, mas que vieram para me ensinar alguma coisa. A gente tem que abraçar o que a gente não pode mudar, né? É verdade. O que significa para você o amor é o melhor remédio? O amor, ele praticamente cura tudo. Eu passei 7 anos tentando ter um segundo filho e não conseguia. E aí veio a pandemia. E quando eu já tinha desistido de tudo e tive que parar de fazer os tratamentos, eu fiz uma olhar para dentro de mim. Eu tive que ressignificar o trabalho, o meu modo de vida. E aí eu consegui naturalmente engravidar do meu segundo filho, que está completando agora 2 meses, né? E para mim, 40 anos veio com um presentão. Atenção, homens de plantão, porque agora a gente vai dar dicas para vocês cuidarem da beleza sem sair de casa. Roda aí! Eles estão mais vaidosos e durante o período pandêmico, os cuidados em casa têm sido redobrados. Gustavo fez disso uma filosofia de vida. Hoje dá dicas de produtos nas redes sociais e acumula milhares de seguidores. Eu me sinto muito feliz em poder me cuidar. Eu acho que mexe muito com a autoestima, deixa a gente se sentindo melhor. É um sentimento de tranquilidade. Até mesmo para que você possa cuidar melhor das pessoas que estão ao seu lado. Para alcançar uma aparência satisfatória, é preciso se conhecer e detectar as necessidades. Eu comecei a me cuidar depois de uma fase que eu percebi que o meu rosto começou a mudar. Então algumas manchas começaram a aparecer. Eu não fazia aquela higiene que a gente tem que fazer todos os dias do rosto, que é com um sabonete específico para o rosto. Eu não usava protetor solar. E depois que eu vi essa transformação, de poxa, eu tenho que me cuidar. Então começou uma relação diária com os produtos de beleza. Básico é a higienização correta, principalmente os homens que estão usando barba nesse período, porque a barba muitas vezes é um fator de acúmulo de sebo, de bactérias, muitas vezes até de fungos. Então é importante deixar a barba hidratada. Hoje temos hidratante para barba, temos balmes, condicionadores que você pode aplicar diariamente, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. Existem óleos de hidratação, então procurem sempre deixar a pele hidratada antes de fazer a barba e depois de fazer a barba. Outro problema muito frequente é a pseudofoliculite, que ocorre quando o homem raspa a barba. Eu acho que um produto que me ajuda muito na questão da foliculite é o esfoliante facial. E um outro produto que eu adoro passar depois que eu faço a barba, principalmente aqui, né, e aqui que eu tiro, é esse daqui, que ele é tipo como se fosse um tônico, mas você pode usar ele como pós-barba, porque ele tem alguns ingredientes com ação calmante. Mas se pra você menos é mais, fica tranquilo! A gente te conta quais são os itens básicos para cuidar da pele em casa. Um sabonete correto. Se a pele for oleosa, tem aquela necessidade especial, geralmente é um sabonete com ácido, ou ácido salicílico, ou glicólico. Um protetor solar, que geralmente eles têm dificuldade por achar que não vai existir um detox seco, mas existem muitas opções confortáveis para os homens, que eles se adaptam bem. Para quem tem barba, a gente já passa óleo na barba.
E qualquer coisa que você vai fazer, mesmo que a gente não possa pegar no rosto, mas estando em casa, você passa a mão aqui na barba, querendo ou não, se tocou no rosto. Então eu acho que a oleosidade já vai espalhando um pouco por aí. Então por esse cuidado, eu vou naquela opção que tem de pele oleosa mista, que eu sempre estou acertando. Eu acho que a trilogia básica dos cuidados com a pele é um bom sabonete facial, um hidratante facial e o protetor solar, sendo que dos três o protetor solar para mim é o mais importante. Eu tenho gostado muito desse daqui, que se dá muito bem com a minha pele, que é um pouco oleosa e também um pouco sensível. Aí vem a família dos retinoides, eventualmente a vitamina C em alguns casos, alguns clareadores, os alfa-hidroxiácidos, que devem ser escolhidos, é claro, de acordo com o tipo de pele de cada pessoa. Mas e os cabelos? Quais são os cuidados recomendados em relação ao público masculino? Existe cabelo liso, existe cabelo ondulado, existe cabelo crespo, existe cabelo hidratado, existe cabelo seco. Então, primeiro descubra qual é o tipo, identifique qual é o seu tipo para poder usar o produto certo, condicionador, shampoo. Muitos homens usam já rotineiramente o shampoo anti-caspa e se queixam do ressecamento do cabelo. Eles têm um certo receio de usar o condicionador, mas eles também podem usar o condicionador. Ele deixa o condicionador alguns minutos, enxágua e não vai ter problema nenhum de piorar a caspa. É bacana fazer a hidratação em casa, manter o cabelo saudável. É do mesmo jeito que a gente cuida da nossa saúde, a gente tem que cuidar do nosso cabelo. E por falar em saúde, os cuidados com o cabelo e a pele devem começar de dentro para fora. Explica aí, doutora Viviane. A saúde da pele e do couro cabeludo está intrinsecamente relacionada à saúde das bactérias do nosso intestino. Então, muitas vezes existe um problema intestinal subjacente, uma prisão de ventre, um quadro de diarreia, de síndrome do intestino irritável e que está refletindo na piora da pele, na acne e na caspa. Por isso que é tão importante ter uma alimentação saudável, algumas vezes recorrer ao uso de probióticos e ter realmente o hábito de comer alimentos com fibra, com uma boa quantidade de água, de minerais, de vitaminas. Olha só, muito legais essas dicas para fazer em casa, né? Facilita a vida. Obrigada, Ladine. Gente, o programa de hoje está terminando, mas não deixe de acessar o nosso portal, porque lá você vai encontrar muitas notícias e dicas de beleza e de saúde. E siga também os perfis oficiais da Pague Menos no Facebook, no YouTube, no Instagram, no site da Pague Menos e também no portal do Sempre Bem. No próximo domingo, a gente vai falar sobre obesidade infantil, que é um problema sério que traz riscos aí para a saúde em qualquer idade. A gente fica agora com a mensagem do Padre Reginaldo Manzotti. Uma ótima semana para todo mundo, com muita saúde e até domingo que vem. Tchau, tchau. Quando a tempestade passar e as estradas se amansarem, nos veremos sobreviventes de um naufrágio coletivo. Com o coração choroso e o destino abençoado, nos sentiremos bem-aventurados só por estarmos vivos. E daremos um abraço no primeiro desconhecido, elogiaremos a sorte de mantermos um amigo. Aí vamos lembrar de tudo aquilo que perdemos e, de uma vez por todas, aprenderemos tudo o que ainda não aprendemos. Não teremos mais inveja, pois todos sofreram. Não teremos mais o coração endurecido, pois seremos mais compassivos. Seremos mais generosos e muito mais comprometidos. Entenderemos o quão frágeis somos e o que realmente significa estarmos vivos. Vamos sentir empatia por quem já se foi e tudo será milagre, tudo será legado e a vida que ganhamos será respeitada. Quando a tempestade passar, eu só peço que Deus nos torne melhores e que sejamos a imagem do que Ele mesmo sonhou para mim e para você.